Desde o ano passado, nós enfrentamos aí diversas ondas de calor. Então, nesses dias mais quentes e secos, fica ainda mais difícil manter a hidratação em dia, não é mesmo? E quando se fala assim, nesse aspecto voltado à saúde dos hipertensos e também dos pacientes renais, o desafio é ainda maior. Então, para dar dicas sobre o assunto, eu recebo a nutricionista Luana Bizello. Boa tarde, Luana, tudo bom? Boa tarde, mais uma vez, um prazer estar aqui contigo. Imagina, sempre um prazer te receber. E para a gente começar, então assim, falando inicialmente dos pacientes renais. Então eles não podem tomar muito líquido, assim, tanto quanto as outras pessoas, mesmo nos dias mais quentes? Então, primeiro ponto importante para a gente conseguir abordar um pouquinho sobre a função renal. Então, todo paciente que ele já é classificado em tratamento renal, ele perdeu a função dos rins e ele precisa de um suporte, que no caso seria a hemodiálise ou então a diálise peritoneal. Então, o rinzinho dele já não faz a função. Para a gente entender um pouquinho melhor, como a doutora Ri, a nefrologista, bem conhecida aqui na região, sempre aborda, o nosso rim, quando o paciente é renal, é como se fosse uma pia com um cano entupido. Então, quando a gente não tem nenhum problema renal, o que acontece? A gente toma bastante água para filtrar, fazer urina e vai eliminando. Só que quando o paciente tem lesão renal, o que acontece? A funçãozinha do rim parou. Então, ele precisa do apoio de uma máquina de hemodiálise para fazer esse trabalho que o rim perdeu. Então, é como se essa pia estivesse entupida e se ele tomar bastante água, vai fazer o quê? Transbordar. Então, por isso que nós consideramos que o nosso paciente em tratamento de hemodiálise precisa fazer controle da ingestão de líquidos. E outra característica também ligada a isso são os hipertensos. Então, os hipertensos também precisam de uma atenção a mais quando se trata de hidratação? Exatamente, porque paciente hipertenso geralmente faz o uso de diuréticos. Diuréticos também fazem aí a saída e eliminação da urina e acaba também desidratando. Então, esse consumo de bons líquidos, principalmente ali o suporte, o aporte de frutas, suco de frutas naturais, que é o que a gente vai falar aqui, dos melhores líquidos, os mais indicados, são de extrema importância para este indivíduo também. Então, até mencionou ali, os melhores líquidos. Então, dependendo do que for esse líquido que a pessoa ingere, tem diferença no nível de hidratação, então? Exatamente. Então, vamos lá. Muitas vezes a gente acha que a sede ela vem porque o nosso corpo está desidratado, mas nem sempre é isso. Então, quando você consome um alimento muito salgado, ou então cheio de aditivos, ou aqueles totalmente industrializados, vai acontecer que o teu corpo vai pedir mais água e você acaba sentindo mais sede. E aí essa sede pode causar um excesso e aí começa a retenção de líquidos, que é o que a gente chama de edema. Então, quando o paciente já está em hemodiálise, nós fazemos esse controle da alimentação junto com a ingestão de líquidos. Por quê? Se ele começa a comer alimentos muito industrializados, ele vai sentir mais sede, ele vai tomar mais água. E esse pacientinho vai inchando. E aí ele pode ter edema de pulmão, vai ter retenção no corpo inteiro e a gente pode ter problemas mais sérios aí. Então, a sede não está diretamente ligada à pessoa estar hidratada ou não, necessariamente, nesse caso. Não necessariamente. Então, se ela fez a ingestão de alimentos ricos em sódio, totalmente cheios de aditivos industrializados, ela vai sentir essa sede exagerada. E aí vai ter retenção de líquido. Pensando também no paciente renal, o que acontece? Esse paciente forma uma menor quantidade de urina e sai menos xixi. Por isso que ele tem maior retenção no corpinho dele. Então, qual que é a indicação? Fazer uma dieta hipossódica, que é uma carga de sódio um pouquinho menor, e também de alimentos de boa qualidade, que é o nosso arroz, feijão, frutas, são os alimentos naturais que ele deve fazer a ingestão. E evitar tanto o paciente renal quanto o hipertenso, esses alimentos totalmente industrializados. Um dos alimentos mais perigosos, que a gente até comentou aqui num programa anterior, é o caldo
que a gente utiliza aquele caldinho pronto, que a gente acha que é inofensivo, mas causa um dano severo. Por quê? Aumenta a pressão arterial, porque ele contém muito sódio, faz retenção de líquido e vai fazendo lesão renal. Então, o hipertenso, ele já é um indivíduo que tem um risco elevado para desencadear a lesão renal e ir para uma máquina de hemodiálise. Então, se ele se cuidar, ele evita esse tratamento, mas se ele não se cuidar, ele vai começando com inchaço, vai perdendo proteína na urina, vai tendo retenção de líquido e aí ele acha que é normal. Só que a patologia, quando vem a lesão renal, não tem mais o que fazer. Por isso que o hipertenso tem que tomar cuidado e tem que aprender a se alimentar de uma forma correta e fazer essa hidratação também de forma correta, evitando suco de saquinho pronto, evitando bebidas altamente açucaradas, que seriam os refrigerantes, e as industrializadas. Então a gente entende já que o primeiro passo, o mais importante é você alinhar a sua alimentação, que daí você já evita um monte de problemas. Mas quando a gente fala da hidratação em si, o que pode ou não tomar? Porque principalmente nos dias mais quentes, aí o pessoal começa, é tererê, é chimarrão, é suco de tudo que é tipo, é caldo de cana, é água de coco, e pode ou tem alguns que pode, outros não? Então vamos lá, se o paciente for em tratamento de hemodiálise, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com água de coco e caldo de cana, porque tem alto índice de potássio e é perigoso para o nosso paciente renal, porque pode dar uma parada cardíaca, né? Porque como ele já não faz mais a função do rim, não faz essa eliminação, isso acaba intoxicando o corpinho dele. E aí ele só vai fazer essa correção de um percentual menor durante a sessão de hemodiálise, que acontece geralmente de 2 a 3 vezes na semana. Então, ele tem que se cuidar. Agora, quando o paciente é hipertenso, sim, ele tem um pouquinho mais de flexibilidade, porque ele ainda tem a função renal. Então, ele pode sim utilizar desses líquidos para fazer o consumo. Então a gente pensa assim, então isso pode, isso não pode. Quando a gente fala do que pode, tanto de líquidos quanto da alimentação mesmo, o que é mais indicado que vai trazer ali uma saciedade, vai deixar a pessoa bem hidratada, mas não vai oferecer risco? Então, agora é apostar geralmente nos alimentos e nos líquidos mais geladinhos. Então, se você é paciente renal, a dica que eu te dou é: faça gelinhos, pingue gotinhas de limão, coloque para congelar e chupe gelo. Por quê? Você não pode fazer essa ingestão exagerada de líquido. Pacientes hipertensos e principalmente diabéticos vão sentir mais sede. Então, essa é uma estratégia super legal. Mastigar folhinhas de hortelã também estimulam as nossas papilas e faz a salivação. E aí a gente vai liberando ali também e tira aquela sensação de boca seca. E outra coisa também, se você já exagerou aí na quantidade de líquidos durante o dia, molhe a boca com água gelada, não precisa engolir, mas deixa ela sempre ali úmida, para que você tenha essa sensação também, para não sentir tanta sede e a boquinha fica hidratada. E quando a gente fala de hidratação, que nem nesses casos dessas pessoas que têm já essas doenças, é porque ela às vezes ela até quer, mas ela não pode ingerir nenhum tipo de líquido. Ela acha que está com sede, ela tem necessidade, mas não pode. Mas hidratação é um problema, acho que para todo mundo, né? Então, o que a gente pode... Dizem, né, que quando chega o ponto que a pessoa fala, nossa, estou com sede, você não pode esperar sentir sede, né? Quando você está sentindo sede, já deu problema. Isso, geralmente quando o corpo sente sede, que a gente, quero tomar água, nosso corpo já está desidratado, né? Então, a água em si, ela não vai te hidratar da forma correta. Então, aposte em sucos de frutas, em água bem geladinha, às vezes saborizada, né? Corta ali umas rodelas de limão, maçã, coloca ali algumas coisinhas como canela, vai incrementando, né, pedacinhos de morangos, e aí você vai também trazendo um pouco mais de paladar para essa água. Por quê? Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que têm dificuldade de tomar água, né? Então as pessoas não gostam. E é muito comum. É muito comum. Ou então, eu não sinto sede, então eu não tomo água. E aí geralmente a gente vai trazendo também mais um alerta. Quanto menor a quantidade de água,
mais a gente envelhece a pele e mais a gente tem a probabilidade de incidência de cálculo renal, né? Que é mais uma patologia que pode levar à lesão renal e aí te levar para uma máquina de hemodiálise. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Vitrine Revista sempre de portas abertas. Muito obrigada. Uma ótima e abençoada tarde. E até a próxima. Até.